Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao oitavo Favera, nossa edição híbrida. E hoje a gente vai bater um papo com realizadores culturais que fazem cinema por esse Brasil afora e estão com seus filmes na mostra É Nós Brasil do Favera. Vamos então chamar primeiro a Danúbia Mendes, que é daqui de Goiás também, e é a realizadora do filme Onde a Mãe Chora e o Filho Não Vê. Boa noite, Danúbia. Seja bem-vinda ao Favera. Se apresente para a gente quem é a Danúbia Mendes. Você está sem áudio, Danúbia. E tirando o fone. Aí, agora deu. Ficou melhor. Deu? Boa noite a todos e todas. Na verdade, eu me chamo Danúbia Mendes. Na verdade, eu sou do DF, eu sou da Ceilândia, sou da periferia do Distrito Federal. E, no entanto, eu morei em Goiânia por 8 anos, né? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque na minha trajetória vai se mesclando um pouco dessa questão do cinema, né? Bom, com 16 anos, eu participei de uma oficina de vídeo popular no Distrito Federal, na periferia que eu morava, o Riacho Fundo 2. E nessa oficina a gente produziu 4 videodocumentários e abriu para a gente o universo do cinema, né? Nós, como qualquer jovem de periferia, não tínhamos... eu sempre falo em nós, porque eu faço parte do movimento do vídeo popular, e esse movimento, ele se consolidou em Goiânia, no ano de 2008, porém, a gênese de toda essa trajetória no cinema, ela começa lá em 2002, com essa oficina de vídeo popular no Distrito Federal. Uma oficina que produzimos 4 vídeos documentários, e um desses vídeos, que foi o que eu produzi, chamado Cidade dos Cavalos, ele teve uma grande, como eu posso dizer, repercussão. A gente chegou a passar no Jornal Nacional. Eu lembro direitinho da reportagem, que era assim: jovens pobres do Distrito Federal fazem cinema. E a partir daí, abriu para a gente como eu poderia dizer, aumentou muito a nossa autoestima, né? E a gente começou a se ver como seres produtores de cultura, como pessoas que têm potencialidade de desenvolver, né, arte, cultura. Então, desde 2002 que o cinema está na minha vida, né, chegou por aí, e sempre foi esse cinema popular, esse cinema de oficina, de vídeo, né? E aí, o que aconteceu? Em 2003, eu me mudei para Goiânia, eu fui estudar História na Universidade Federal de Goiás, fui sozinha, com 17 anos, tinha alguns parentes meus que moram no Veracruz 2, então tenho também uma relação com o Favera desde o início, né? Conheço o pessoal do Veracruz. E em 2005, aconteceu em Goiânia uma grande desocupação de sem-teto do Sonho Real, que era a comunidade do Sonho Real, que passou por uma grande operação policial, né, chamada Operação Triunfo, que colocou 12 mil pessoas na rua, né, essas 12 mil pessoas sem teto, que já tinham construído suas casas numa região chamada Parque Oeste Industrial. O governador de Goiás, na época, Marconi Perillo, ele autorizou as pessoas a construírem suas casas, e aí, passado o tempo, passou alguns meses, ele vai e assina a desapropriação do território, né? Então, as pessoas já tinham casas de alvenaria, já tinha uma comunidade construída, muito bem organizada, e em 2005 eu conheci esse pessoal, né, do Parque Oeste Industrial, e a gente começou a se aproximar. Nessa época, a gente vivia um outro contexto político no nosso país, né? A gente tinha aí o governo Lula, a gente tinha vários
incentivos a mídias, né? Inclusive software livre, que é uma ferramenta que a gente sempre usou nas nossas oficinas, e isso também por causa de um projeto do governo chamado GESAC, que a gente conheceu, né, pessoas que estavam desenvolvendo software livre e tal. E nesse meado, tinha um grupo chamado Centro de Mídia Independente. Esse grupo foi um grupo que eu me aproximei, só que não era um grupo muito da minha origem, né? Era um grupo mais de pessoas de classe média, pessoas com mais acesso. Para vocês verem, não tinha nem computador em 2005. Então, venho de uma família de baixa renda, uma família de periferia. Tenho aí praticamente meus pais e toda a minha ancestralidade não tem acesso à escrita, não tem acesso à educação formal. E eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade pública, né, no curso de História. E aí sempre fui, desde os meus 14 anos, antes um pouco do Cidade dos Cavalos, que foi esse vídeo que deu uma grande repercussão na nossa vida, eu já tinha me envolvido ali com projetos comunitários, como alfabetização de adultos e idosos, muito novinha, com 14, 15 anos. Então, quando eu entro na universidade, eu digo que eu fiz 2 graduações, né? Eu fiz uma graduação em História e uma graduação em movimento político, movimento social, movimento estudantil, na verdade, né? Então, a partir desse vínculo com o movimento social, eu conheci pelo Mídia Independente também, na época chamava CMI, Centro de Mídia Independente, e a gente se juntou, como tinha essa afinidade com a questão audiovisual, claro que o Mídia Independente era muito mais vinculado à internet, né? Mas também produziam filmes, vídeos e tal. Então, junto com esse pessoal, que era estudante da universidade, eu conheci o Parque Oeste Industrial. E aí a gente fez um documentário chamado Sonho Real, um documentário que rodou o mundo inteiro na época, um documentário que foi fundamental para o processo judicial, inclusive, né, da parte da comunidade, né, que a gente conseguiu provas de abuso policial, tudo mais. O nosso movimento, inclusive, do vídeo popular, posteriormente, tem hoje, até hoje, tem a participação da Eronilde Nascimento, que é viúva do Pedro Nascimento, que foi assassinado pela Ocupação Triunfo, né, pela retirada dos sem-tetos. Então, a partir de 2005, a gente se envolve com essa comunidade, e aí, passa os anos, depois que eles são retirados do Parque Oeste Industrial, essas famílias, elas são jogadas em ginásios, eu não sei se vocês se recordam desse processo, um processo de muito sofrimento, né? E aí eles ficaram muito tempo nos ginásios, depois eles foram enviados para uma região ali na fronteira de Aparecida de Goiânia com Goiânia, chamado Grajaú. Nesse bairro eles montaram um novo acampamento de lona e ficaram mais um bom tempo, mais de ano nesse acampamento, até definitivamente irem para o Real Conquista, que foi o bairro aí que é fruto dessa ocupação do Parque Oeste Industrial. No Real Conquista, em 2008, no começo de 2008, nós fizemos um evento no 1º de maio com o Gog, não sei se vocês conhecem, o rapper aqui do DF, Gog. Aqui do DF não, gente, eu estou em Águas Lindas de Goiás, eu moro atualmente em Águas Lindas, que é no entorno do DF, mas ainda é Goiás. E aí, o Gog foi ele fez uma música para essa comunidade chamada Sonho Real, um rap. Então, a gente organizou um 1º de maio e levamos o Gog para a comunidade do Parque Oeste Industrial. Fizemos um movimento maravilhoso, né, de muita adesão popular, foi um processo muito bonito. E aí, nesse 1º de maio de 2008, a gente, quando eu falo a gente, eu estou me referindo a essas pessoas lá de 2002, do primeiro oficina de vídeo popular. Na época, era eu, Michel e mais algumas pessoas aqui do DF que estávamos em Goiânia. Eu morava em Goiânia e recebi esses amigos do DF. E aí a gente pensou, vamos fazer uma oficina de vídeo popular nessa comunidade? E a partir daí a gente foi morar praticamente no Real Conquista, na casa das pessoas, né? Enfim, foi um processo muito maluco, mas foi um processo muito maravilhoso também.
Eu digo assim, tudo que possibilitou. Porém, é um processo muito doloroso para a gente, né, também, porque em 2008 a gente começou a fazer essa oficina em julho, a gente passou o ano de 2008 todo nessa comunidade, articulando os jovens em torno do audiovisual. Conseguimos realizar 4 vídeos documentários sem nenhum recurso público, sem dinheiro de nada. A gente fazia com um cafezinho de um, de outro, e aí cada um ia ajudando, um movimento realmente comunitário. E nesse processo participaram muitos jovens que não tinham perspectivas nenhuma de vida, né? Muitos estavam envolvidos com tráfico ou então com outras questões que não tinham muito, como a gente diz, não tinham muito futuro para a gente, né? E abraçaram nossa proposta, fizemos os filmes. Depois eu posso botar o link. A gente tem uma página no YouTube, né? Um canal do Vídeo Popular, que tem todos os filmes que a gente produziu lá, quase todos. Tem os making off, que mostra, né, esse processo das oficinas. E aí, então, em 2008, a gente produz esses 4 vídeos. Esses vídeos tiveram uma repercussão muito interessante em Goiás. Conseguimos ganhar algumas mostras, participamos do Mostra Curtas, é, conseguimos sair do Brasil também, ter convite fora do Brasil com esses filmes. Filmes realizados de maneira precária, com nenhum orçamento, com câmera emprestada, sem nada mesmo, mas conseguimos, né, fazer esse processo. No meio do processo, algumas pessoas tivemos alguns problemas, por exemplo, tivemos jovens que foram presos injustamente e estavam no processo, estavam editando os vídeos, tivemos que fazer correria de advogado. A gente fez uma oficina que, na verdade, foi uma experiência de vida muito forte para todo mundo. E hoje, eu posso dizer que mais da metade desses jovens que participaram já morreram, foram assassinados, né? Muitos vítimas da violência policial, violência do Estado. Então, é um processo muito difícil para a gente, mas é um processo também que gerou muitos frutos, no sentido de até hoje a comunidade ter representante do vídeo popular. Não está ouvindo? Tá sem áudio. Rony, não tá saindo seu áudio. Isso. Esse filme da Mostra também, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele faz parte também dessa oficina com essas pessoas da comunidade, Onde a Mãe Chora e o Filho Não Vê, ele também faz parte desse trabalho. Desse de 2008, não. É porque eu estava tentando contextualizar um pouco, né? Beleza. Aí daqui a pouco a gente volta para falar especificamente desse trabalho, que é bem interessante. Aí vou só apresentar os colegas e a gente retorna com você. Ah, não, tudo bem. Mais um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Aí a gente vai dando prosseguimento. Agora eu vou chamar a Grazi Pacheco. Olá. Ela é lá de São Paulo, se não me engano. E Sim. ela é representante do filme As Minas na Batalha. Boa noite, isso aí. Grazi. Se Boa apresente pra gente, noite. quem é a Grazi Pacheco? Profundo. Eu estou nesse processo, eu acho, de me auto-intitular cineasta, porque acho que esse termo vem com muitas nuances, né? E fico muito feliz de estar aqui no Favera, porque eu acho que o Favera é muito importante, assim, para a minha história, inclusive para a história do Doc Voz, que é por onde a gente faz os nossos projetos autorais. Agora, o Doc Voz basicamente sou eu e o meu marido, o Frederico Moreira, que é quem fundou o Doc Vozes. E o Doc Voz surgiu nessa vontade de fazer cinema de uma forma muito espontânea, muito autônoma, de 2 pessoas. O Frei ainda tem uma formação em rádio e TV, em radialismo. Eu não tenho essa formação. E acho que um dos primeiros projetos que a gente fez foi As Minas da Batalha, e que o primeiro reconhecimento foi o Favera, que nos deu menção honrosa, e
foi muito bacana, assim, que deu essa potência de seguir esse rumo, de fazer cinema mesmo, um cinema também muito popular, um cinema que nasce fora da academia. Então, por isso que eu falo, né? Quem é a Grazi Pacheco, ela é cineasta, ela também é cineasta, mas nesse lugar muito de luta de me tornar uma cineasta. Fora isso, eu sou uma trabalhadora, né? Trabalho com audiovisual, sou montadora, sou editora, e é isso, assim, também são várias coisas, mas eu acho que cabe aqui dizer basicamente isso. E é isso, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, porque o Favera, em especial, tem uma importância muito grande de incentivo no que eu pessoalmente, posso até falar nós no DocVoz, mas assim, eu pessoalmente quero para minha vida, e o Favera ajudou nesse início, assim. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E a gente fica muito feliz de receber você, tá? Pode ter certeza disso. Aí daqui a pouco a gente volta um pouquinho para falar sobre o filme As Minas na Batalha, que eu achei bem interessante. Tem alguns comentários para a gente saber disso aí, algumas perguntas para te fazer, tá? Boa. E enquanto isso, eu vou chamar agora a Larissa Nepomuceno, que está representando o filme Meg. A margem que mira para o centro. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda ao Favera. Obrigada. Larissa, você é de onde? Paraná, né? Isso, eu falo de Curitiba. Agora conta pra gente, quem é a Larissa? Bom, acho que de maneira resumida, eu sou documentarista, né? Meu foco dentro do cinema é o fazer documental. Eu sou pesquisadora, roteirista e diretora. Então, atuo nessas áreas dentro do audiovisual aqui curitibano. E é isso, sou diretora, uma das diretoras do Meg, A Margem que Migra para o Centro, que foi, inclusive, meu primeiro documentário. Então, estou muito feliz por ele estar participando aqui do Favera. E bem impactante ele. E, assim, você tem alguma formação na área de audiovisual assim, acadêmica também? Você é da área mesmo, de formação? Sim, eu me graduei em artes visuais aqui na UFPR e depois eu fiz um curso de cinema, foi um curso de 1 ano. E dentro do curso foi que o Meg nasceu, que eu tive a ideia de fazer e aí pude realizar. E foi um filme também sem nenhum incentivo financeiro, né? Só tive... O curso me emprestou os materiais para que eu pudesse realizar o filme, mas foi na guerrilha mesmo e com todo mundo querendo fazer dar certo. Que legal. Aí daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho desse filme, tá? Ok. Enquanto isso, a gente vai chamar agora o Vitor Graciano, do representante do filme Falta Ela. Isso aí. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Satisfação total estar aqui, meu irmão. Satisfação total receber você também, tá? Pô, muito obrigado, muito obrigado. Disso. Conta pra gente quem é o Vitor. Então, cara, meu nome é Vitor Graciano, tô no Festival Perfeito, que eu sou cria de favela, né? Sou faveladão mesmo. Nasci e fui criado na favela aqui no Rio de Janeiro, Costa Barros. E aí eu me identifiquei muito com a história de todo mundo aí, cara, porque é isso aí mesmo, é guerrilha total que a gente tem que meter as caras. A partir de 2006, quando chegou o digital, né? Eu acho que veio uma vontade muito forte de todo mundo de começar a criar e não ver as nossas histórias serem contadas por outras pessoas, mas serem contadas pela gente mesmo, né? E aí, mesma parada aí, chegou um curso de cinema lá na favela, eu fiz e aí começou a minha história no cinema, que eu já vinha fazendo teatro, rádio comunitária, essas paradas. E aí o cinema entrou na minha vida nesse curso aí, nessa oficina de cinema. Aí depois, mais pra frente, eu criei o Cinema de Guerreiro da Baixada, junto com uma galera lá de São João de Meriti, Baixada Fluminense. E aí a gente fez uma porrada de filme, vários festivais, tudo séries, tudo na guerrilha mesmo, tudo na cara e na coragem, aí, sem esperar nada. Estou com a vontade de fazer cinema.
E o FAO tá inserido dentro desse contexto aí todo de realização, entendeu? Certo. Eu achei bem interessante também o filme, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre ele. Show de bola, show de bola. Algumas coisas que tem que... O filme é totalmente surpresa no filme, né? Não pode contar muito, tem que ter um suspensezinho. Vamos fazer um suspense. Então vamos dar spoiler, não? Eu vou chamar os outros colegas, daqui a pouco show a gente de bola. volta, tá? Valeu. Agora eu vou chamar a Susan Kalik, que é representante do filme Sobre Nossas Cabeças. Desculpa, a Susan não pôde participar, né? Então a gente vai chamar o Thiago Koch, do filme Manifesto Porongos. Thiago? Alô? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Boa noite, Thiago. Seja Boa noite. Muito obrigado. Quem é o Thiago? Primeiro, eu queria agradecer, então, a Favera, a organização, esse festival que é muito bacana. Aí eu até conheci um pouco o festival pela TAI, que já trabalhou aí na produção do festival, aí na estrutura. Conheci no Festival de Penedo uma vez, inclusive com o Manifesto Porongos lá em 2017, se eu não me engano. E, enfim, queria agradecer muito o convite. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Até o pessoal antes na sala de espera estava falando, né, que tá quente aí para cima, aqui no Rio Grande do Sul tá chuvoso e frio aqui, bem diferente aí do resto do país. E, bom, eu sou bacharel em realização audiovisual aqui pela Unicinos, que é uma das poucas faculdades que tem aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, há poucas públicas, o que também dificulta um pouco o acesso. Mas eu também vi várias outras, né, trajetórias que a gente estava ouvindo aí dos colegas e das colegas. Eu também me foquei um pouco no cinema documental, mais ou menos o que nos últimos cursos que eu tenho feito são basicamente documentários, e também muito assim na guerrilha, assim, praticamente todos os filmes que a gente fez aí foram realmente, assim, amigos, inclusive gente que não é do audiovisual, mas que tem uma ideia, inclusive o Porongos, que a gente vai falar depois, que é o filme que está passando aqui na mostra. Ele foi um grupo de rap aqui de uma cidade da região metropolitana que nos provocou, que eles tinham um rap sobre a história do Manifesto Porongos, então a gente fez o documentário e o clipe. Mas então a gente soma gente assim de outras áreas, jornalismo, gente da cultura, mas que não é necessariamente do audiovisual, e vai somando e fazendo projetos aí geralmente independentes, bem querendo assim mostrar um pouco aí coisas que infelizmente teve, né, nos últimos anos um pouco de dificuldade no acesso a políticas públicas, verbas para a gente executar. Então a gente não esperou muito e a gente tinha as ideias na cabeça e a gente resolveu tocar. E o Manifesto Porongos, que é o curta que a gente está falando aqui hoje, que está no Favera, é um deles. E tem uma história bem interessante que a gente vai falar daqui a pouco. Gostei muito e foi uma surpresa, assim. A gente já sabia um pouquinho da história, não vou sem dar spoiler, mas alguns detalhes daquela história passam assim meio que desapercebidas, né? Até pelo que a gente aprende na escola e tal. E foi bem interessante ver esse lado. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai voltar com o pessoal agora, todo mundo na sala, né? E a gente vai falar com a Danúbia agora, vai falar sobre o filme dela, que está no Favera, né? Que é Onde a Mãe Chora e o Filho Não Vê, que é uma história bem impactante, que ela vai falar para a gente, né, Danúbia? A história é bem impactante e que acontece todo dia e uma visão de dentro, né, para fora, não do observador, mas do ator do processo para fora. Conta para a gente como foi o processo de construção desse filme, que eu achei bem impactante mesmo, assim. Tá bom. Primeiramente, desculpa, porque eu me enrolei aqui na apresentação, né? Queria pedir desculpa para vocês. Não, que isso. Porque, assim, não tem como falar desse processo sem falar dessa desocupação de sem-teto, né? Porque daí, em 2008,
nesse processo de oficina, que os próprios meninos falam, não, nós somos do movimento do vídeo popular. E é a partir daí que se forma o movimento do vídeo popular, né? E a oficina do A Mãe Chora e o Filho Não Vê, ela foi uma oficina realizada em 2010 em 2 centros de internação de adolescente em Goiânia, né? Então a gente fez quando A Mãe Chora e o Filho Não Vê, ele é filmado no presídio do Vera Cruz 2, né, na periferia de Goiânia. E o mais interessante, e já fazendo o link com o Real Conquista, é que quando a gente chega no presídio para fazer, eu acompanhei mais 2 vídeos que saíram desse presídio, que é de menores de 16 anos, né? Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei no presídio é: e aí, Danúbia? Aí eu, oxe, quem que é? Aí quando eu vejo alguns dos meninos que estão no presídio são do Real Conquista, né? E aí, a partir daí, a gente já tem esse vínculo criado já de 2008, de 2005, na verdade. E aí, a gente fez um processo de fazer todas as oficinas dentro do presídio, né? As cenas externas foram gravadas por nós, né? Os meninos não tinham autorização para sair. Então, a gente fez todo o processo de oficina que a gente chama de sensibilização do olhar, e depois roteiro, depois todos os processos, procedimentos do cinema, a gente fez dentro do presídio, né? E aí, quando a mãe chora e o filho não vê, ele sai de um grupo de meninos que lembram muito a música do Realidade Cruel, que é o Dia de Visita, né? Então, eles falam de um dia muito forte para todo mundo, que era a sexta-feira, que é o dia que geralmente as mães, né, saem do Real Conquista e vão para o Vera Cruz. E é uma distância impressionante, gente. Goiânia é um lugar muito difícil de transporte público. Então, a gente acompanha essas mães saindo e chegando no presídio. E lá dentro, no processo de oficina, eles mesmos vão se entrevistando as mães, conversando. E aí, desse processo, sai o nosso documentário, né? Quando a mãe chora, o filho não vê. Então, é um processo totalmente produzido nessa perspectiva da oficina de imagem popular, né? E é isso, o roteiro, todo o procedimento, tudo foi os meninos que fizeram, né? Eu, na verdade, eu não participo dessa oficina como realizadora do filme. Eu estou ali como oficineira, né? Estou ali como levando ali a oportunidade do cinema, como um parceiro falou, o Vitor, para a gente contar a nossa história com o nosso olhar, né? Então, o nosso movimento, ele tem essa perspectiva, né? Então, acho que é isso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta específica do filme, né? Mas o processo todo foi realizado pelos detentos, né? E assim, alguns filmes dessa mostra têm a ligação muito íntima com o rap, né? Igual o Thiago já falou, né? Que o filme dele foi baseado, né, numa música que conta a história lá, né, do manifesto. O da Grazi também tem alguma ligação com rap, né? Inclusive é uma realidade que a gente promove batalhas aqui, Grazi, no Favera, e tem uma turma que faz as batalhas aqui na região, na periferia, e a participação de meninas é muito pouca, né? Então, essa coisa das minas na batalha é uma bandeira que algumas meninas têm, né? Aqui também, assim como São Bernardo, né? Que foi feito o filme, se não me engano. Sim, foi em São Bernardo. Isso, A então minha uma realidade conexão que agora está oscilando, eu ouço e não ouço, mas vou tentar certo, aqui para captar nós tudo. tá ok, tá? Não, Então a é uma minha tá. realidade que é Desculpa. comum. Assim, como que foi abordar esse tema no seu filme, da luta dessas meninas por um espaço, né? Porque o espaço do rap ele é tradicionalmente meio machista, né? Então essa bandeira tem sido de uns anos para cá, né? Como foi esse processo para você? Bom, então, na verdade, nessa época eu estava morando em São Bernardo, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas fui muito nova para São Paulo, cresci em São Paulo, mas nessa época eu estava morando em São Bernardo com o Frederico, e a gente acompanhando a Batalha da Matrix, que na verdade
é um grande movimento ali de emancipação da galera da periferia que se encontra no centro, né? É muito interessante isso, porque a maior parte do pessoal que cola na Batalha da Matrix é da periferia e eles vão e ocupam um lugar histórico no centro de São Bernardo do Campo. E esse dia que a gente foi lá filmar foi especialmente uma batalha só com mulheres. Meninas, jovens meninas, mas mulheres. E foi muito bacana. Para mim, o processo de realização, na verdade, o fazer documentário sempre é muito. Eu deixo muito uma parte de mim ali eu me misturo muito com o meio. Se vocês assistirem, não sei, o Rony já assistiu, não sei se as outras pessoas aqui da sala já tiveram a oportunidade de assistir, mas é isso, assim, eu entrevisto as pessoas e eu me coloco no meio do público, não da batalha, mas me coloco no meio do público e vou conversando com essas meninas que colocaram o nome na lista para fazer a batalha. E vou aprendendo muito, assim, e isso é documentado, mas eu acho que o que é documentado é esse processo da própria equipe estar participando desse evento e entendendo aquilo que está acontecendo. Então foi, para mim, particularmente, foi um aprendizado de perceber, porque eu nunca tinha olhado as batalhas de MC com a forma que hoje eu olho, desse empoderamento, da função da batalha, né? Antes era muito alheio, porque eu não sou da cena do rap, assim, eu curto rap, mas não sou da cena do rap, então, tipo, para mim foi uma coisa muito de estar fora e ir lá para conhecer. E antes tinha essa visão de, tipo, putz, meu, mas... putz não é palavrão, né? Mas não sei se pode falar. Mas não... eu achava estranha essa coisa de a gente ficar, né, da batalha ser uma coisa que você vai provocando o outro. Eu não entendi esse conceito, né, de você pegar um ponto fraco e ir naquele ponto fraco e tal. E ali eu entendi, e depois que a gente exibiu as Meninas da Batalha em alguns lugares, também isso foi me questionado, tipo, mas são mulheres ali falando mal uma da outra, tal. E hoje percebendo, hoje não, mas já naquela época, porque o filme é de 2016, já faz um tempo já, percebi que não era isso, sabe? Era esse lugar de tipo, meu, a gente tá junto aqui e a gente tá tão junto que aqui a gente se fortalece na rapidez, no saber falar, no saber se posicionar, e aqui é o nosso exercício. Então, para mim, foi incrível estar perto dessas meninas, dessas mulheres, foi muito bacana. Espero que tenha contribuído, porque foi muito legal também. O filme passou em muitos lugares e a gente pôde levar o que está acontecendo ali em São Bernardo. Hoje a Batalha da Matrix tá bombando, né? É isso, tipo, você vê no Altas Horas a galera chamando a Batalha da Matrix, o Emicida falando da galera e tal. Mas até então era uma coisa muito periférica, apesar de ser central, mas muito periférica. Então, assim, eu, como pessoa que produziu, né, que a gente dirigiu, que eu dirigi e o Doc Vozes fez essa produção, acho que fui muito beneficiada, porque eu aprendi muito com aquelas mulheres. E acho que pude contribuir um pouquinho, levando essa história aí, esse movimento para alguns lugares. A gente teve em Edit e chamaram a galera para cantar, porque também teve a Isalu ali no filme e tal. Então, enfim, foi um grande aprendizado, uma grande experiência, uma coisa muito orgânica, porque eu acho que é isso também, o Doc Vozes é esse lugar de experimentação documental, onde a gente vai para a rua muitas vezes
E a gente é muito o elemento esse dispositivo de interação com o que está sendo registrado. A gente, no Doc Vozes, inicialmente até foi um trabalho muito de cobrir manifestação, surgiu nessa época ali, 2013, um pouco depois, de mostrar tomando porrada da polícia. E a gente vai crescendo, vai evoluindo nos nossos trabalhos, e com certeza as Minas foi para a gente um projeto incrível, assim, para mim foi muito especial, que eu trago até hoje comigo muitas coisas ali como se eu me imagino subindo no banco, igual as minas ali sobem no banco para falar. Muitas vezes eu acho que é esse banco que falta para muitas mulheres. Então, acho que as minas na batalha, o nome não é à toa, assim, sabe? Representa muita luta. É isso aí. Por mais mulheres no banco, né? Cada vez mais. Mais mulheres no banco. Em E cima do banco. Em cima do banco, de preferência. E falando de pessoas fortes, né, a gente vai pular agora para o filme da Larissa, porque foi um personagem que me impactou muito também. Eu fui pesquisar um pouquinho, né, quem era essa Meg, né, Meg Rayara, não é isso? Então ela foi a primeira travesti negra, né, a fazer o curso de doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná, em 2017, e ela contou a história dessa tese dela num livro, né, que foi lançado também em 2017, no mês de agosto, não é isso? Isso. A Meg, ela não só é a primeira travesti negra a se formar no doutorado na UFPR, aqui em Curitiba, mas ela é a primeira do Brasil, na verdade. Antes disso, tiveram outras travestis doutoras, mas não eram travestis negras. Então, ela tem esse título de ser a primeira do Brasil. E como que foi esse processo de construção dessa história da Meg para documentar esse momento dela, que eu acho que é bem assim, expressivo, bem representativo também, né? Uhum. Eu sou formada na UFPR, que foi a mesma universidade que ela fez mestrado e depois doutorado, então eu já sabia da existência dela. Eu lembro que eu fui numa palestra sobre gênero e sexualidade e falaram sobre ela. Então, lá na universidade, que isso foi em 2015, eu já sabia que ela existia, já dei uma olhada no que ela pesquisava, dei uma stalkeada no Facebook dela, mas não fui falar com ela nem nada, assim. E aí, quando eu estava no curso de cinema, eu vi a matéria de que ela tinha se formado no doutorado e que a partir de agora ela recebia esse título também de primeira travesti negra doutora do Brasil. E aí, primeiro eu fiquei muito feliz porque eu lembrei dela, falei, nossa, que legal que ela conseguiu, né? Mas logo depois eu pensei, nossa, mas 2017, numa universidade tão antiga, com quase 100 anos, por que ela é a primeira, né? Então eu comecei, a minha ideia do filme partiu dessa curiosidade. E aí, como eu disse, a Meg não me conhecia, sim, eu sabia que ela existia, mas ela não sabia que eu existia, então eu fui bem na cara de pau mesmo. Eu fiz um projetinho, assim, fiz uma apresentação no PDF, adicionei ela no Facebook e logo já mandei mensagem e falei que eu queria fazer o filme, né? Aí expliquei que era um trabalho de curso de cinema, que não ia ter nenhum incentivo financeiro, e eu acho que eu tive sorte, na verdade, porque a gente marcou para conversar um dia antes da aula e eu acho que ela gostou de mim e aceitou participar. E aí, para mim, a grande questão, para além de ser meu primeiro filme, eu nunca tinha feito um documentário, eu queria muito que ela se sentisse à vontade, né? Eu não queria fazer um filme que, de alguma forma, colocasse ela num lugar de estereótipo. Então, todo o processo de pensar o filme foi feito em conjunto com a Meg. Sempre que eu tinha alguma ideia, alguma pergunta que eu queria fazer, ou algum lugar que eu queria filmar, eu ia mandando mensagem para ela, e aí ela ia dando ok. Ah, isso daqui pode, isso daqui eu não vou me sentir confortável. Então, a gente foi construindo juntas. E eu acho que funcionou muito, sabe? Porque ela foi se sentindo à vontade para
quando chegou na entrevista, ela se abriu muito com a gente. Eu fiz a entrevista, né, mas ela, enfim, ficou bem à vontade com a equipe inteira. E foi assim, foi conversando com ela, perguntando o que funcionava, o que ela não ia gostar de colocar, mas foi bem desafiador, né, porque acho que primeiro o filme sempre é bem difícil, fazer cinema na guerrilha é bastante difícil também, tem uma série de contrapontos que a gente tem que ir descobrindo como lidar. Isso. E pode ter certeza que o resultado foi bem impactante. Assim, a gente pôde sentir bem próximo, acho que quem assistiu bem próximo da Meg, né? Da realidade dela, impactando a realidade da gente, a gente observar certas coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Sim. E foi a impressão que eu tive assistindo e me impactou bastante. Tanto que eu fui pesquisar, né? Eu fiz mais ou menos como você fez antes, quando conheceu, eu fui pesquisar quem era a Meg. Então, foi bem impactante para mim. Certo? Ai, que ótimo, então deu certo. Comigo deu. Então, eu queria falar agora com o Vitor sobre o filme dele. Vitor, quando ela vai embora, a gente está em desespero, né, Vitor? Exatamente. Como que veio essa ideia de fazer? Conta pra gente essa coisa do filme mesmo, assim, porque até o último momento fica no suspense, Fica no né? suspense, então, né? É quase que uma declaração universal que todo mundo ama ela, né? Exatamente. Quando ela se vai na vida de qualquer um de nós, a gente entra em desespero. Desespero, né? Desesperadamente, né? Esse filme, na verdade, é o segundo filme de uma trilogia, né? O Falta Ela tem o Falta 10, depois tem o Falta Ela e depois tem o Falta Água, né? Que foi uma parte que é uma trilogia onde eu faço tudo sozinho, né? Onde eu faço atuo, pego a câmera, faço a fotografia, a edição, faço tudo, dirijo assim mesmo. Então, o Falta Ela já é o segundo, já é com se vocês procurarem lá, Falta 10, foi um filme, né, bem precário, com uma câmerazinha e tal. Foi um ato revolucionário de filmar, porque lembra que eu te falei nessa oficina que eu fiz lá na favela? A professora, que era uma professora de faculdade, ela falou assim para mim: uma câmera na mão e ideia na cabeça, uma merda na tela. Ou seja, ela falou isso para um garoto que estava querendo fazer cinema, que eu não poderia fazer cinema sozinho, né? Não, você precisa de uma equipe. Pô, mas naquele tempo, cara, a gente estava capinando o mato, né? O início do digital, o YouTube estava começando. Como é que eu ia arrumar mais gente para poder fazer isso, para pegar minha ideia e colocar em prática, né? Então foi um ato de revolução, de revolta com essa professora, e fazer o Falta 10, que eu falei, bom, vou escrever o roteiro, vou atuar e vou fazer tudo sozinho. E aí, quando a gente começou a fazer os outros filmes de cinema de guerrilha, a gente alugou uma câmera, uma 60D, e aí para fazer um documentário, Gigante da Alegria, que é um ótimo filme também, depois vocês procuram aí. Ela participou de vários festivais. E aí, quando a gente terminou de fazer esse filme, a câmera ficou comigo, ficou aqui em casa. Eu falei, vou pegar essa câmera aí, já que a imagem é boa, eu vou fazer um outro filme aqui. E aí foi isso, no improviso. O Falta Ela foi todo no improviso. Eu peguei a câmera e falei, o que eu vou fazer, hein? E aí veio essa ideia, né, do sofrimento. Eu estava sofrendo, de verdade, né? Estava sofrendo. Eu já tinha sofrido, não posso contar o filme. Eu já tinha sofrido pelo final do filme, eu estava sofrendo pela ideia que todo mundo acha que é o filme, né? Então, aí eu falei, então vou unir as duas coisas e vou sair filmando. Aí filmei e depois eu fiz a voice off no improviso também. Editei o filme todo lá e aí depois coloquei a voice off no filme e o filme tem um resultado, assim, ele é de 2012, se eu não me engano. Ele já ganhou, o que eu mais gosto de falar é que já ganhou vários festivais, mas júri popular, né? Voto popular, que é o melhor que tem, né? Que a galera gosta muito, cara. Já vários festivais, no final todo mundo sai, grita, todo mundo, caraca, não sei o quê. Aí vem perguntando, porra, não acredito que era isso, caraca. Pô, tô igual a ele. Aí um fica apontando pro outro. Eu galera de escola que se amarra pra caramba. Então, o resultado, pra mim, foi
gratificante demais, melhor do que dinheiro, sabe? A galera, no final, ter esse contato com quem está assistindo o filme ali, né? E ter esse feedback do público. E eu posso te falar que isso. Eu tô fazendo também. Filme aí... Sim. Eu tô fazendo agora tipo um react. Não sei se vocês lembram, no DVD tem lá a faixa do diretor. Sempre quando eu ia na locadora, eu alugava o DVD. Sempre, pô, tô esculachando, tô mostrando a minha idade aqui, né? DVD, ninguém mais vê DVD hoje. Aí eu olhava nos extras para ver se tinha o comentário do diretor. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu pegava o filme, assistia o filme, depois assistia o filme com os comentários do diretor, produtor, ator, tal. E a gente fala, não, essa cena foi assim e tal. E eu vou fazer isso com esses 3 filmes. Vou pegar, já até gravei e tal, tô editando, pegar os 3 filmes, vou contar como foi e tal. Todos os detalhes do filme, as coisas, entendeu? Mas é isso aí. E assim, esse desespero que você retratou nesse filme, eu acho que é um desespero que a gente já passou muitas vezes, né? Ah, com certeza, cara. Com certeza. E eu posso te falar que eu dei muita gargalhada no final, assim, do inusitado do final, sabe? Eu dei muita gargalhada. É porque você se identifica na hora, né, cara? Você fala, caraca, nossa, sou eu. Tu fica principalmente, sou eu sofrendo. Principalmente algum tempo atrás, antes de existir a banda larga, né? Pô. Né? Mas hoje em dia também não posso dar spoiler, não posso falar muito, né? Quem assistiu a isso? O pessoal assistam, para depois vocês falarem. Porque é realmente um sofrimento. Você estava falando aí da época do DDD, eu sou da época da fita, ainda, da fita cassete. Da VHS, cara. Da VHS. Tá dando spoiler da sua idade, estamos dando spoiler da nossa idade aqui. Pula essa. Agora a gente vai falar um pouquinho do filme do Thiago. Ele vai pegar uma pegada mais histórica, né, Thiago? E, assim, muita gente já ouviu falar da Guerra dos Farrapos, né? Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos e tal. Mas, por esse viés, muita gente, assim, passou despercebido. Não é muito falado aquele lado, né? E eu achei muito interessante essa história do manifesto, porque era uma história, assim, que a gente pode até fazer ideia, mas não sabe realmente como foi, né? E até a denominação dos farrapos, né? Que tem no filme é bastante assim, para a gente que é negro, né? Ou seja, remete, que muita gente liga essa questão do negro mais com o norte, nordeste, alguns lugares do sudeste, né? E não sabe que no Rio Grande do Sul houve essa coisa muito forte também, né? Da relação com a cultura negra e com o escravagismo, né? Também, e o pós-escravagismo, no caso, como era lá. Então, como que foi o processo de construção desse filme? Acho que a pesquisa foi o que bateu muito, né? Eu gosto muito, assim, também dessa parte documental da pesquisa, ir atrás, assim, cavocar. E tem um escritor aqui, um jornalista, Juramir Machado, que escreveu um livro sobre, então, essa versão não oficial, né? Porque, inclusive, assim, nos livros de escola, inclusive no Rio Grande do Sul, inclusive quando professores falavam em aula, não se tinha esse outro lado, né, da Revolução. Se comentava muitas vezes os lanceiros negros, mas, assim, como quem eram os negros e negras foram cooptados pela Revolução Farroupilha para ser bucha de canhão, né, para ir na frente e ser bucha de canhão. Mas também, eu não lembro de falarem do massacre de Porongos, por exemplo, que foi justamente porque a Revolução Farroupilha foi financiada pelos grandes estancieiros que não estavam concordando com a taxação do Império sobre o charque. Então, eles patrocinaram, né, essa guerra, mas eles eram amigos dos caras do Império, tanto que o acordo de final de guerra foi amigo, e um dos acordos foi o Duque de Caxias, então, falou, pô, e esses negros e negras que tu prometeu a liberdade? Perdeu a guerra, vai fazer o que com eles? Então, eles combinaram na calada da noite, tiraram as armas deles e mataram eles. Eles estavam acampados junto com os farrapos, mas os farrapos tiraram as armas deles no meio da noite e o Império chegou combinado e matou.
Então, um grupo de rap aqui de Esteio, isso que é legal também, assim, que a gente também faz muito que cinema de guerrilha mesmo, eu com a minha câmera pessoal, que não é a melhor do mundo, mas é a que dá, com lapelinha simples, e é isso, vamos embora, um tripé, luz natural, quase nunca luz artificial, enfim. Esse grupo de rap de Esteio, que é a região metropolitana aqui de Porto Alegre, nos provocou, eu e a minha colega, que também não é do audiovisual, que era minha colega do trabalho, que eu estava na época, que eu trabalhava com vídeo, mas não era uma produtora de vídeo, provocou ela, que era a pessoa em comum, e nós topamos fazer. Eles tinham a música, que é sensacional, e aí a gente pensou, além do clipe, a gente podia fazer um documentário, porque o clipe por si só é bacana, mas tu vendo o documentário, tu entende muito mais o clipe, porque, como tu mesmo comentou, é uma história que não dá para tu resumir num clipe, nem num documentário de 15 minutos que é o nosso, assim. A gente fala um pouco de forma introdutória, mas é muito prazeroso saber que ele é muito utilizado, além da uma repercussão bacana que tem em festivais, ele é muito utilizado em escolas. Assim, até hoje as pessoas vêm nos pedir por e-mail, podemos usar, podemos passar, e justamente esse foi o foco, na verdade, do filme, foi para que fosse passado em escolas, justamente porque a gente lembra de que se não se falava isso. E isso é um reflexo até hoje num dos estados mais racistas do país, né? Não é à toa, as coisas estão conectadas de uma forma ou de outra, né? Então, o Rafa, que é o rapper, que é um cara super talentoso, super bacana, que escreveu, ele tem o grupo lá, Rafuagic, então, que é de Esteio, eles, enfim, são gente boa, tem parcerias com o Criolo, com o Emicida, enfim, é uma galera que tem uma projeção bem bacana. Eles nos provocaram, porque eles queriam contar essa história, mas não tinham, né, quem fizesse, então, na época, assim, essa parte técnica. Então, a gente, principalmente eu e a Karen, que foi a produtora, entramos mais essa parte técnica, a parte da ideia foi do Rafa, e a gente ajudou a botar na tela mesmo, né, porque, enfim, a gente botou do bolso mesmo, a gente andou, pegou o carro e andou até uma cidade próxima que ainda tinha uma estátua de dos piores desses caras aí, que então foram esses líderes mais radicais da Revolução Farroupilha, e fizemos um escracho na frente da estátua, com os rappers cantando na frente da estátua, enfim, pagamos do nosso bolso finalizadores para fazer uma animação para rechear o documentário com algumas partes que obviamente não há nem sequer, obviamente, fotos, pinturas, uma que outra retratando essa época. Então, como é que a gente vai ilustrar isso e não ficar só um monte de gente falando, né? A gente usou muita animação no meio. É meio assim, o documentário é meio Man Baby, o documentário tem clipe no meio, tem animação, tem volta pra gente falando. A gente foi em quase todos os quilombos aqui de Porto Alegre para falar com as comunidades, enfim. Foi uma experiência muito bacana, repercutiu bastante, assim, em festivais e enfim, foi muito bom, foi muito satisfatório poder construir essa história aí coletivamente. Só uma dúvida que eu tenho, aquele lugar que vocês vão no final do filme, que era um quilombo lá, aquela comunidade... Que no final tem o grupo cantando com um monte de gente atrás? Isso. É um dos quilombos aqui em Porto Alegre. O bairro boêmio aqui da cidade se chama Cidade Baixa, e esse quilombo é lá. Inclusive o bairro é boêmio porque a comunidade negra cresceu muito aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ali. Inclusive o Lupicínio Rodrigues cresceu ali, não naquele quilombo, mas num outro que a gente gravou também. Mas é tudo ali perto da região da Cidade Baixa. Tem outros quilombos fora, mas os dois mais antigos são dali. Então, ali sim, ele é um quilombo, a gente mapeou, a gente tem a gente tinha, então, nesse trabalho que eu trabalho, um colega quilombola, então a gente também pegou com ele onde é que nós podemos ir, e ele também fez a ponte, enfim, foi isso, assim, a gente foi costurando com quem podia ajudar e quem tinha interesse em ajudar, enfim, e foi fazendo o filme de forma bem, bem guerrilha mesmo. Não, legal, muito legal. São histórias diferentes, mas praticamente todos têm um ponto em comum, né? O olhar diferenciado sobre algum fato e a resistência, né, de estar fazendo, né, mesmo sem condição ou mesmo sem experiência, né, mas de estar fazendo, não uma coisa de eu quero fazer o melhor filme do mundo, mas eu quero fazer o filme, né? E aí eu acho que com o tempo que vai se tornando, né, e assim, impactante. Todos foram impactantes, cada um da sua forma, cada um com seu conceito. E eu queria fazer uma pergunta, assim, já que somos resistentes, né? Eu vi que esse ponto em comum da resistência para todos, dentro desse processo de construção desse projeto, quais foram as maiores dificuldades
que você enfrentou. Pergunta que eu vou fazer para todos, assim, dentro desse processo, qual a maior dificuldade que você enfrentou nessa construção do projeto? Aí vamos começar com a Danúbia. Depois a gente vai passando a mesma pergunta para todos. Nós estamos te ouvindo, Danúbia. É a palavra-chave, né? Resistência. Resistência é a nossa vida, né? A gente existir, né? Resistir. E o cinema, ele surge como uma ampliação dessa resistência, dessa voz, né? No caso do Quando a Mãe Chora e o Filho Não Vê, a maior dificuldade desse processo é a privação da liberdade, né? A gente está lidando com pessoas que estão atrás das grades, né? E que ali todo tipo de oportunidade é negada, né? A gente está falando de uma periferia que não é uma periferia como qualquer outra, são pessoas que vêm de uma luta por moradia, né? Foi a maior desocupação policial do estado de Goiás. E quando a gente chega no presídio, a gente vê que o Real Conquista, ele por muito tempo, ele ficou em primeiro lugar como o maior número de homicídio na juventude de Goiânia. Por alguns anos, o Real Conquista ocupou esse lugar. Então, eu acho que uma questão muito difícil também é essa própria violência, né? A comunicação da violência. Eu acho que isso foi um desafio para a gente. A adolescência também, né? Tem suas questões. A gente sabe que muitos meninos ali falavam para a gente, olha, para sair do crack, que era um dos elementos que levavam eles para lá, por causa do roubo, né? Então, a pedra, ela tinha ali... A gente tem até um filme dessa oficina, do mesmo presídio, que chama É Pó, é Pedra, é o Vício no Meio do Caminho. E que é porque eu acompanhei esses dois grupos que eram desse presídio até os 16 anos. Os outros dois filmes desse mesmo processo, eles foram em outro presídio, que era até os 18, dos 16 aos 18, né? Então, acho que a maior dificuldade mesmo nesse processo em específico é a questão da prisão, né? Dessa falta de acesso aí à liberdade. E também essa etapa da vida, que é a adolescência, né? Uma etapa que, para a favela, é muito difícil, porque a sua cabeça ali está em disputa, né? Você tem um Estado completamente ausente. Né? Nesse ano, que foi 2010, não existia nem escola no Real Conquista. Então, não existia nada. A única presença que você tem do Estado nessas comunidades é a polícia. Fora isso, você tem tudo é movimento popular, pelo menos até nessa época, né, que era o início do bairro. E hoje, claro que não, hoje tem outras questões, mas continua sendo um bairro muito violento. Grande parte desses meninos, quando eles saíam, passava pouco tempo, a gente ouvia a notícia de que tinham sido assassinados, muitas vezes porque os crimes era ter roubado um policial, e aí quando saía, não sabia que estava roubando a casa de um sargento da polícia, quando saía, ia lá e aparecia assassinado. Então, nessa nossa oficina, eu acho que a grande dificuldade também é a continuidade, porque depois que esses meninos atingem a liberdade, passa pouco tempo, eles morrem, né? Então, isso daí foi uma realidade, principalmente dessa oficina, muito grave. Em Goiânia existe ainda resquício do Esquadrão da Morte da ditadura. Então, a gente passa por grupos de extermínio. Eu já vi, eu já presenciei, eu já salvei a vida de uma pessoa das mãos desses policiais disfarçados que agem aí com o que eles falam que é a lista negra, né? Que é colocar o nome desses meninos que já passaram uma vez pelo presídio de menor e aí não tem mais segunda vez, né? Eles são assassinados antes de voltar, né? Antes de ter essa possibilidade de voltar. Então, nesse nosso caso, a maior dificuldade é essa, a violência, a estrutura da sociedade mesmo, né? É o racismo estrutural,
né? Na nossa oficina anterior, a gente teve um menino que ele foi preso só porque ele estava segurando uma chave de fenda num bairro da burguesia aí de Goiânia, setor Bueno. Então, quando a gente volta hoje na comunidade, a gente vê que os que estão vivos estão com o lado paralisado de apanhar da Rotam. Então, alguns foram presos de novo porque mataram alguém, ou tráfico. Enfim, é essa a realidade da violência que foi e é a nossa maior dificuldade de continuar com o nosso processo, né? Muita gente que participa, em pouco tempo morre. Então, esse é o grande desafio aí do nosso projeto, né? Somente a nossa última oficina, que foi aqui na favela que eu moro hoje, que é Águas Lindas, que a gente conseguiu, mas porque a gente fez uma oficina dentro dos meus ex-alunos da escola pública. Então, como eles já estavam dentro de uma instituição escolar, no caso, a gente não tem, assim, esses casos de homicídio, né? Mas no caso de Goiânia, tanto no presídio quanto no Real Conquista, essa é a realidade de matar mesmo esses jovens, né? Então, para mim, talvez esse é o grande desafio mesmo da nossa guerrilha, né? Do nosso cinema de guerrilha, a gente barra nesse desafio. Além da falta também de apoio, né? Falta de financiamento, falta de tudo, na verdade. É isso, né? Infelizmente, é essa a realidade. É a realidade nossa, né? Principalmente nesses tempos turbulentos que a gente está tendo agora. Mas e aí, Grazi, e lá no seu filme? Além da a sua falta de experiência que a gente não percebeu tanto, quais as outras dificuldades que você teve, assim? Como foi esse processo passando esse obstáculo? Vou falar meio no caco, porque é isso, minha conexão tá difícil, mas é até difícil falar um pouco depois da Danúbia, porque né, um pouco aqui que eu percebi é uma história muito caramba. Então, acho que a minha experiência não está perto do que ela vem retratado e vem passado com essas oficinas. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o audiovisual, se ele serve para alguma coisa, é justamente para isso, para poder ser utilizado em prol dessa resistência, dessa sobrevivência, e mais do que sobrevivência, né? Porque não adianta só sobreviver, a gente precisa viver. Mas acho que, nesse sentido, essa resistência enquanto... Porque eu encontro eu poderia falar de duas resistências. Uma resistência enquanto profissional do audiovisual, enquanto diretora, enquanto realizadora, que é buscar construir e retratar uma subjetividade que tem pouco espaço. E eu acho que o meu desejo de falar sobre uma subjetividade marginalizada é sobre isso também. Eu acho que quanto mais quem tem essas ferramentas da mão puder falar sobre uma outra forma de existência, né? Porque é muito normal, sei lá, eu acho que todo mundo aqui cresceu vendo os mesmos estereótipos, os corpos brancos, os corpos padrões, e isso também se reflete enquanto ideia, enquanto consciência, enquanto subjetividade. E aí, quando a gente vem falado, e a gente vem colocar a gente para frente da tela, e vem colocar a subjetividade do povo que é marginalizado, que também é fora do padrão, que tá na luta, eu acho que é uma forma de resistência, porque é isso, a gente vai conectando outras pessoas e a gente vai afirmando essas existências. Então, acho que tem essa primeira resistência, e não é a primeira, mas a primeira que eu quis falar aqui, que é enquanto
produção audiovisual, produção cinematográfica, que acho que isso se identifica aqui, nos identificamos todos, que é falar do que ainda não se falou, do quanto nós somos múltiplos, e que ainda não estamos todos sendo condecorados e contemplados no audiovisual, no cinema, que eu acho que cruza completamente com a existência que é a Batalha da Matrix, a resistência que é a Batalha da Matrix, que hoje, inclusive, sofre uma grande represária, porque é isso, sempre que o povo preto quer ocupar um espaço, essa população é massacrada, e hoje a Batalha da Matrix, esse filme foi de 2016, mas hoje a Batalha da Matrix sofre uma repressão por ocupar um lugar, é impedida de ocupar um lugar que é um lugar público, que é direito de todos. Mas é isso, acho que não é à toa a gente ter uma história como a da Núbia está contando, porque é isso, assim, né? A população preta, a população marginalizada, ela há um projeto para ela, né? E que é um projeto que a gente não pode permitir, e eu acho que quando a gente faz filmes falando sobre isso, como pelo que eu percebi, o filme da Larissa, do Thiago, enfim, tem todos esses temas, é sobre isso, é tipo, nós existimos, estamos resistindo, e não vamos mais permitir que nos matem, ou que nos oprimem, enfim. Óbvio que é isso, eu não estou comparando a minha resistência enquanto realizadora, enquanto fazer audiovisual, que é isso, é tipo, putz, eu não tenho equipamento, não tenho isso aqui, é difícil, estou fazendo com a minha própria grana, que eu não tenho, mas mais do que isso, sabe? Tipo, a resistência dessa população que a gente está retratando, e aí que a gente se dá a mão para criar uma grande resistência, tipo, é um jeito... Não sei, acho que... E aí eu concordo muito com o Vitor, que a digitalização, né, esse acesso ao audiovisual foi muito importante, deu esse boom para a gente poder utilizar o audiovisual como uma ferramenta de luta mesmo. Acho que eu falei demais. Legal. Muito legal. Isso que você falou, acho que é coeso entre a maioria dos realizadores, né? Principalmente os que enfrentam essas mesmas condições e que retratam essas mesmas realidades, né? Não só as próprias, mas as realidades dos outros. Acho que é um consenso, né? Meio que um consenso. Aí eu queria só pedir desculpa de você, antes de passar para a Larissa de novo, para ela responder essa pergunta, que o papo estava tão bom, está tão bom até agora, que eu esqueci de ler os comentários. Tem gente acompanhando a gente pelo YouTube, mandando comentários e tal, e a gente ainda não leu esses comentários. Então, vou passar aqui um pouquinho. Então, a Manuela Barbosa, que é a nossa parceiraça aqui também no Favera, no Vera Cult, dando boa noite. Mais uma noite maravilhosa de debate. Boa noite, Manu. Saudade. Beijo para você. A Vitória da Escambau Produções, parceira lá da Manu, dando boa noite também. Pessoal do Favera, boa noite a todos. O nosso Vera Comunicação, que é o canal que exibe, né, as mostras do Favera, as palestras e tudo, dando boa noite, a produção do nosso Vera. A Maria Alice Carvalho, que é professora lá da UFG, mandando boa noite para a gente. Boa noite, Maria Alice. A Michele Bueno, nossa parceiraça também, culinarista, faz cada coisa deliciosa. Boa noite, Michele, um abraço. A Rochelle, que é parceira nossa, coordenadora do Favera e do Vera Cult também. Boa noite, uma alegria ter a oportunidade de ouvir histórias tão incríveis. Boa noite, Rochelle. A Débora Coche, deve ser parente aí, né, do Thiago, né, Thiago? Thiago, grande cineasta, manifesta pronomes na visão realista da evolução farroupilha. Exatamente, né? Que a gente observa, né? Boa noite para você, Débora. A Tainara Borges, boa noite, Thay. Beijo para você, mandando um abraço para o Thiago, né? A Thaís Carvalho, dando boa noite também. Pessoal do Cine Clube 16 de Fevereiro, do Real Conquista, mandando boa noite. Né? E
mandando aí, viva o movimento do vídeo popular, viva, né? Viva o movimento do vídeo, viva a resistência, viva a cultura, viva os cineastas. Patrícia Silva, mandando boa noite também. Boa noite, Patrícia. A Rochelle falando, parabéns por esse trabalho sensível e significativo, Danúbia. O pessoal do Favera também falando, fiquem à vontade para fazer perguntas. A Manuela está falando aqui, filmes e fatos potentes demais. Parabéns a todas e todos. Adriana Gomes, mandando um salve para Danúbia. E a produção do Favela também agradecendo Thiago, Vitor, Larissa, Danúbia e Grazi. Tá? Então, seus comentários. Boa noite a todos aí. Boa noite, galera do chat aí. Boa noite, geral. Se até o final da nossa live tiver mais comentários, a gente lê os demais no final. Peraí, tem mais um aqui que chegou agora. Muito bom ouvir vocês. Sigam firmes com o cinema que faz, dando visibilidade às questões fundamentais e que ampliam o nosso olhar. É isso mesmo. Então, concordo totalmente com ela. Agora, vamos lá. A gente parou, né, na Larissa, né, sobre as dificuldades que ela teve, né? Ela já falou uma que ela não conhecia, né? A Meg conhecia só de vista e foi um processo, né? Além disso, teve alguma outra dificuldade assim que mais relevante, que demorou mais para conquistar isso aí? Tiveram duas dificuldades que eu lembro mais. Uma conversa bastante com o que já foi falado aqui, que a Meg, o corpo dela, a existência dela por si só já é uma forma de resistência, né? Ela já tem que se colocar e lutar todos os dias. E eu queria muito passar isso para o filme. Eu queria que o filme fosse um retrato mais próximo possível do que é a Meg. E fazer isso com pouca experiência que a gente tinha, era uma equipe toda de pessoas iniciantes, com nada de recurso e com pouco tempo, foi bem difícil, sabe? Então precisou de... Eu não tive muito tempo para fazer pesquisa, mas felizmente a Meg me ajudou bastante, assim. Mas foi bem difícil entender como eu faria esse filme de maneira que me agradasse, mas também, claro, agradasse a Meg, né? Ela assistisse e se reconhecesse naquele filme. E aí, o segundo desafio, na verdade, foi na edição do filme. Porque eu fiz a pesquisa, o roteiro, a direção e depois editei. Então, quando eu cheguei no momento da edição, eu estava muito próxima da Meg. E aí, para mim, foi muito difícil me desvincular do tema e entender que eu tinha que fazer um filme. A gente tinha um limite de tempo, né? Tinha que ser de até 15 minutos. Eu lembro que o primeiro corte ficou com 40 minutos, porque eu achava tudo muito importante. E aí, ponderar o que era realmente importante, mas a Meg ia gostar disso também se eu colocasse no filme, sabe? Foi bem difícil. E assim, a gente vê pela temática do filme, pelo caminho, que eu acho que se fosse para fazer um documentário longo, acho que você teria material suficiente e muita coisa para mostrar, né? Então, aí, e você, Vitor? Fala aí. Como que foi assim, nesse processo de construção, assim, alguma dificuldade que você teve do filme? No filme é, você chegar e se enquadrar, né? Não tem ninguém ali, só você. Aí tu tem que botar a câmera lá, olhar, e aí tu vai focar onde você vai estar, né? Para mim, a maior dificuldade, assim, né? E aí, eu acho que foi isso, assim, dentro do filme, a maior dificuldade. Olha a diferença, né? Todo mundo falando bagulho mais profundo, eu falando, a dificuldade foi focar. Mas no filme foi isso, porque eu tava sozinho, né? Como é que eu tinha ninguém para me ajudar? Então, eu acho que a maior dificuldade no filme foi isso, né? Fazer tudo sozinho, né? Você tinha uma dupla personalidade, né? Você, o diretor, dirigindo um ator que sou eu também. Aí tu vai brigar contigo mesmo porque aquela cena não ficou legal, tem que voltar, não, volta. Não vou voltar porque eu não gostei. Não, tem que voltar, volta, faz de novo. Pedia, faz de novo, tal, tipo isso. Fazia umas 300 vezes igual o Kubrick, né? E aí o resultado foi esse. Mas a maior dificuldade mesmo, fazer tudo sozinho, é isso mesmo, fazer tudo sozinho, é muito difícil. Mas a gente conseguiu. Mas deixa eu falar uma coisa legal também, a dificuldade em geral da guerrilha, do cinema de guerrilha. Posso falar? Pode.
A Graziella e a Danúbia já falaram tudo, né? Não tem muito o que falar, né? É porque eu realmente acho que também existe um projeto Graziella, quem me chama de Graziella Graziella, é minha mãe. Desculpa, Grazi. Eu não consegui ver direito. É Grazi, desculpa, Grazi. Então, a mãe te chama de Graziella. Então, vocês falaram... Brava, me chama de Graziella. Mas eu não tô bravo com você. Desculpa. Aí, eu acho que elas falaram tudo, né? Existe um projeto estatal mesmo, um projeto de governo de que a gente não consiga ter voz, mas eu acho que não tem mais volta, né, cara? Com todas essas ferramentas, com tudo isso digital, agora TikTok, agora qualquer pessoa no interior do Acre consegue mostrar, consegue botar a sua ideia para fora. E não tem mais volta a isso, não tem mais o que eles possam fazer, além de não dar apoio, né? Que é o que a gente mais sofre no cinema de guerrilha, que é ali em São João, na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é um celeiro de grandes cineastas, artistas, Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis. É música, é cinema, é teatro. É muita gente fazendo sem apoio nenhum, cara. Tu imagina, sem apoio nenhum. Consegue fazer. Tem grupos de teatro que ganham prêmios, tem grupo de cinema que ganham prêmios, cineclubes, tem bandas de reggae, músicos maravilhosos. Tu imagina se esse povo todo tivesse apoio, né? A Baixada Fluminense é vista como uma grande favela, né? São 32 cidades, é vista como uma grande favela. E aí você não tem apoio nenhum. Tem cinco teatros. Nessa região toda tem 5 teatros que tem no shopping lá na Zona Sul do Rio. Então, eu acho que a maior dificuldade em você ser um artista de periferia, favelado, é essa mesmo, você não ter apoio. E mesmo assim a gente vai continuar fazendo, porque tá no sangue lutar, né? É isso aí. E é isso. Obrigado. E assim, essa coisa mesmo do ato de resistência nas diversas frentes, né? Não é só numa frente. Então, assim, o ato do fazer por si só, né? Não importa o estilo que o filme vai ter, não interessa o formato, acho que só o ato de fazer por si só já é uma luta de resistência, né? Como você falou mesmo. Botar a ideia para fora, né? Você ter aquela ideia ali, você quer explanar aquela ideia. Pode ser comédia, pode ser drama, pode ser terror, né? Tem muita gente que faz filme de terror lá na Baixada, e eu acho fantástico porque ele tá mostrando a sua ideia, tá querendo expor o que ele pensa, né? O que ele escreveu, a arte dele. Então, eu acho que, enfim, todo mundo tem que fazer. É isso aí. E você, Thiago, qual foi a dificuldade maior assim, para fazer um manifesto com Angus? Acho que a pesquisa histórica foi uma coisa, né? Uma coisa desafiadora também, né? Com certeza, a pesquisa, sim, foi uma parte difícil. Eu acho que talvez a parte mais difícil para mim, assim, ter sido um pouco a inexperiência mesmo. Enfim, decisões, e desde a parte de captação até edição, enfim, do que botar, o que tirar, enfim, eu senti muito, assim, porque desde que eu me formei, assim, tinha sempre no curso, vou focar em fazer direção, vou focar em fazer edição, que é talvez o ideal, mas eu sempre pensei, eu preciso me sustentar também, então eu segui muito nessa linha de videomaker mesmo, assim, que eu atuo até hoje, de ser o exército de um homem só, que, enfim, muita gente já falou aqui antes de mim, que isso talvez não seja o ideal, mas às vezes é o que tem, entendeu? Então, muitas vezes, que nem o Vitor falou, eu também, a maioria dos filmes, assim, tipo, tem soma de uma, 2 pessoas, geralmente dos espaços que a gente tá indo, assim, meio com uma produção, uma interlocução, mas a parte técnica, muitas vezes, a câmera, a direção e depois a edição sou eu, assim. E é o que tem, mas é fazer isso ou não fazer, então a gente faz, assim. Mas eu me foquei muito nessa coisa, assim, de catar um trampo, achar um trabalho mesmo, e fui indo, e aí, inclusive, num desse trabalho eu fiz um documentário sobre um dos primeiros assentamentos do MST, que foi aqui no Rio Grande do Sul, foi um dos berços do movimento, e aí foi assim, foi meio fazer um vídeo em homenagem, quando virou um doc, assim, e a gente botou nos festivais, meio que sem muita esperança, e foi para São Paulo, ganhou uns prêmios e tal, então ali um pouco o mosquitinho de fazer os projetos pessoais me mordeu. E aí, desde então, a gente sempre tem tocado um por ano, pelo menos, assim.
E aí o Porongos foi o seguinte, então, assim, foi, sei lá, meu segundo, eu considero ainda meu primeiro curta, assim, o Anoni foi muito cru mesmo, assim, e o Porongos também, tem um pouco de experiência, o outro documentário, e sim, a gente fazia, assim, documentários, que nem tu disse, que a gente tá conhecendo realidades e botando histórias que a gente não tinha tanto contato na tela, então também esse contato às vezes é muito difícil, né? O documentário seguinte que a gente fez foi sobre pessoas em situação de rua que têm cachorros. E aí o documentário é para abordar a relação de amor e afeto do cão com essas pessoas em situação de rua e as coisas que eles enfrentam em comum. E, enfim, não é só sobre o animal, é muito mais, né? Fala sobre a situação de rua, tanto para o animal quanto para o ser humano, enfim, e esses desafios se pôr no lugar do outro, quando a gente tem alguns certos privilégios, é sempre um desafio também. Mas eu acho que aí na experiência, principalmente no Porongos, assim, foi o que mais me bateu, assim. Bem legal. E, assim, acho que essa coisa da inexperiência é uma realidade que a gente passa, né? Assim, eu vi isso acontecer, né? Que a nossa família é bem envolvida com audiovisual, né? E tudo começou através do Rafael, né? Que é o coordenador do Favela, do Veracruz, que começou levando a família para isso, e quando ele começou também na faculdade, né? Sem experiência, tentando fazer e tal, e a gente observando aquele movimento. Então, hoje, praticamente grande parte da família já se envolveu em alguma atividade, né, de cinema. Então, a Rochelle, diretora de arte, eu já estou em várias frentes também, sem experiência também, quando eu comecei, né, e a gente vai trilhando, você acha que é uma tocante comum, né? Então, eu gostaria de falar aqui, daqui a pouco a gente vai para a parte... Posso falar uma coisa? Baseado no que você falou, eu acho interessante isso porque a gente acaba quebrando, né, aquela tipo, não é uma maldição, né, de ter uma família que nunca teve ligação com nada cultural, né? Isso na minha família também é. Eu tô quebrando isso e de repente daqui, né, a minha próxima geração, os meus sobrinhos vão ter uma ligação mais forte com a cultura, com o cinema, no fazer, de poder fazer cultura, de poder fazer, criar música, de poder fazer, criar peças, né? Eu acho que isso também é interessante isso falar, que a gente acaba, né, podendo, o que você falou, né? Você acabou metendo outras pessoas da família nisso, e isso é o mais interessante também, né? De você passar para frente e não deixar isso ficar estagnado, né? E assim, o Rafael é meu irmão caçula, né? E eu aprendi isso com ele, né? No audiovisual, que ficar só com a ideia na cabeça não funciona. Tem que ser a cultura do mão na massa, né? Tem que pensar e correr atrás e fazer. Então, a gente vai aprendendo isso. Mesmo que a gente esteja fazendo errado, mesmo que a gente não tenha experiência de fazer, a gente vai aprendendo fazendo, né? A gente vai fazer, não tem o que fazer, a gente vai fazer. Exato. Agora a gente vai para a parte final, né, da nossa live. Tá tão bom aqui que eu acho que se ficasse 3 horas aqui, acho que a gente teria assunto para ficar 3 horas aqui de boa, né? Mas a gente tem um tempo. Eu gostaria de lembrar a vocês, né, que o Favera começou ontem, né? Aliás, começou no domingo, né? Estão todos os filmes lá, a Mostra É Nós Brasil, que tem os filmes de todos esses realizadores que estão aqui comigo. Tem a Mostra É Nós Goiás, tem a Mostra Infanto Juvenil, e temos também outras palestras e tudo. Então, tudo no site oficial. Se você tiver curiosidade de ver e quiser assistir esses filmes, só ir lá no www.favera.com.br, né? Tem também os links lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, todas as notícias, o que está acontecendo, o que está rolando. Amanhã nós temos debate com os realizadores da Mostra É Nós Goiás, com a Manu, que está aqui com a gente, né? A Manu Barbosa, vai estar mediando esse debate. Na quinta-feira, a gente vai ter um debate também sobre cultura na periferia, né? Audiovisual na periferia. Na sexta-feira, nós vamos ter outro debate sobre as dificuldades de se produzir, né? Eu vou estar mediando também na sexta-feira. No sábado, além de outras oficinas também que estão tendo, né? No sábado, a gente vai ter o encontro de fazedores de cultura da região do Veracruz, que é uma tradição, né? Todo Favera, desde 2016 ou 2017, se não me engano, a gente tem esse encontro de fazedores de cultura, vai ser online dessa vez, né? E no domingo a gente vai ter o encerramento
e também a lançamento do nosso catálogo VC Polo, que vai reunir nesse catálogo artistas, realizadores, produtores, empresas que queiram fazer parcerias com os empreendedores do audiovisual, da cultura em geral. Então, está muito legal a programação desse Favera Digital, né? Então, vão lá no site, vai colocar aí na tela aí o site, www.favera.com.br, tem toda a programação lá, os links para as oficinas, para as palestras, para os filmes, para as mostras. Então, é isso que eu queria falar. Lembrando que o Favera, né, ele foi um projeto que foi contemplado pelo edital de festivais e eventos de arte da Lei Aldir Blanc, né, do concurso de 2021 da Secult Goiás, da Secretaria de Cultura do Governo Federal. Ok? Então, a gente vai agora para a parte final, né, da nossa live. De antemão, gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Gostei muito de conversar com vocês. Já é o segundo ano que eu converso com esses realizadores, né, que o ano passado também eu mediei essa live com realizadores do Brasil inteiro. E é realmente muito gratificante estar sabendo das realidades, do que passa, das dificuldades. E a gente, mais ainda, vê que a gente, independente do local, né, muitas vezes a gente passa uma realidade igual, né? E, assim, com algumas semelhanças, algumas diferenças também, mas muitas semelhanças. Então, de antemão, gostaria de agradecer a todos vocês a participação, né? Continuem acompanhando as lives do Favera também, e continue tendo contato. E, assim, tem a edição programada para agosto esse ano, né? Se tudo der certo. Gostaria de ver pelo menos alguns de vocês aqui presentes com a gente, prestigiando o Favera também, tá certo? Então, vamos lá, vamos passar para a parte final, então, para deixar as palavras finais e se despedir, né? Embora a gente queira conversar mais tempo, mas a gente tem um limite de tempo aí. Então, Danúbia, pode se despedir, deixar suas palavras finais. Primeiramente, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui, participar com todo mundo. Eu queria dizer que, assim, quando eu tinha ali 16 anos e o cinema apareceu na minha vida, era a coisa mais incrível do mundo, era uma realidade completamente longe da minha vida. E posso falar por mim e por aquelas pessoas que estavam comigo e estão ainda, que foi um marco muito grande na nossa vida, a gente poder se ver como produtores de cultura e de conhecimento. Isso é muito distanciado de quem é da periferia. A gente não tem essa autoestima, a gente não acredita em nós mesmos. Eu falo isso porque quando eu estou em sala de aula, eu sou professora de história aqui em Águas Lindas de Goiás. Inclusive, queria pedir para o Thiago me liberar para eu passar para meus alunos aí. Eu sempre conto a história da Farroupilha, a história do Brasil é muito mal contada e a gente precisa de estar contando, e que bom que o cinema está fazendo isso. Fico muito feliz de ver isso. Estou com várias ideias para a gente recontar nossa história aí, sabe? Não necessariamente pelo audiovisual, mas acho essa demanda muito urgente. Assim como é urgente a gente dizer para que a gente vive, para que a gente existe, né? Dizer também que o cinema ele pode sim encantar as realidades, ele tem essa possibilidade, como fez com a minha, como fez com tantas pessoas. E mesmo que a gente hoje tenha tanto mecanismo, tantas ferramentas, eu acho que a gente precisa sim ter uma orientação dessas ferramentas, né? Porque eu vejo que existe muita produção, mas muita produção também que condiz com o sistema, que não rompe tanto, né? Eu acho que ainda existe um problema aí, né? Apesar de ter muito acesso, a gente ainda sofre com muita desinformação, muita falta de conhecimento, muita cultura de massa mesmo, que, enfim. É isso, queria agradecer a todo mundo. Nesse momento de combate ao fascismo, eu acho fundamental o cinema, eu acho que a arte, ela faz um papel aí muito relevante para denunciar, né, esse fascismo todo, e eu espero que o cinema venha sensibilizando e trazendo, né, para nós mesmos, para o nosso povo, para todo mundo, e foi um prazer estar com todos vocês aí. O que eu puder acompanhar do festival, vou estar dentro aí, vou acompanhar. É um prazer, morei no Veracruz 2, minha família é de lá também, então tem aí uma relação afetiva também com vocês, e fico muito feliz que mais um festival consiga
né, na periferia. E é isso. Foi um prazer. Obrigada, Rony. Obrigada a todos vocês. E é isso, que a gente consiga resistir, continuar resistindo. Obrigado. Grazi, você agora. Bom, fico muito feliz, vou falar novamente isso, de estar aqui conversando com vocês, Favera. Quando entrarem em contato, eu não nem pestanejei, assim, eu tô, como alguns de vocês já sabem, mas eu estou em Lisboa, então aqui são 1h e amanhã, como uma boa trabalhadora, eu entro cedo, mas acho que dormir menos não é nem um pouco de esforço perto da luta que é fazer um festival como Favera, que incentiva e dialoga com essas produções. Então, assim, faria nem que fosse virar madrugada, porque acho que o trabalho que vocês fazem é incrível. Me sinto honrada de estar num debate aí com esses diretores, realizadores incríveis e conhecendo essas histórias. Então, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Parabéns a todos aí pelo trabalho. Não conheço a obra e quero também, a partir de agora, ir atrás da obra de vocês. Se vocês falhou, então eu vou continuar. Mas é isso, assim, obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre as minas. Obrigada pelo Favera ter sido um incentivo para eu continuar nas minhas produções. Compartilho muito com o que a Danúbia falou. Às vezes falta muito autoestima, de a gente acreditar que a gente pode falar sobre o que a gente quer falar e que a gente pode estar onde a gente quer estar. Então, é por isso que eu estou tão agradecendo a Favera por causa disso, porque foi um dos primeiros lugares, se não foi o primeiro, que nos falou: você pode estar aonde você quer estar e falar sobre o que você quer falar. Então, muito obrigada. Boa noite para todos. Obrigado você. Larissa, suas palavras. Bom, então, também quero agradecer o convite e fiquei bem feliz que eu consegui participar. O Favela é um festival que eu admiro muito mesmo, não só pela temática que traz dos filmes, mas uma coisa que eu acho muito importante que vocês fazem é que vocês oferecem as oficinas. Estudar cinema é uma coisa que não é barata e é distante para a maioria dos brasileiros, então quando tem uma oficina gratuita, essas pessoas que normalmente não teriam acesso podem acessar esse conhecimento e podem começar a pensar, né? Começam a enxergar essa possibilidade, e eu acho isso muito importante. E é isso, assim, eu gostei muito de ouvir todo mundo falando sobre os processos dos filmes. Os que eu não assisti agora eu vou assistir, porque eu fiquei bem curiosa, e eu espero que vocês não parem de fazer cinema, de verdade, assim, a gente não pode desistir. É isso, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Vitor, suas palavras. Opa. Pô, que bom que tu me deixou pro final. Final é maior responsa, hein? Olha só, pô, obrigado aí, pô, Favera, pô, tem nem que falar. Muito obrigado aí por todo mundo, vocês. Eu vou assistir o filme de vocês aí. Parabéns pelo né, por toda essa luta aí. O processo é praticamente o mesmo, né? A gente sempre na guerrilha. Isso que é mais legal, né? Não importa o local, a gente está sempre com um pensamento. É muito bom ouvir as histórias e eu fico mais feliz, eu ganho mais energia ouvindo o depoimento de vocês. E eu prefiro o Favela do que o Festival do Rio, hein? Gosto mais de estar no Favela do que o Festival do Rio, festival aí, entendeu? Muito obrigado, Favela, muito obrigado a todos aí. Assistam o meu filme, assistam o filme de geral aí, quem tiver no chat, alô chat, assista o filme da galera e façam filmes. Um abraço pro irmão de Libras aqui também, valeu. Opa, minha conexão caiu aqui um pouquinho. Desculpe, voltei. Eu falei, eu tava falando que eu prefiro estar no Favela do que no Festival do Rio.
Opa, a responsabilidade que você está jogando nos nossos ombros, hein? Pô, meu irmão, é isso. É muito mais autêntico, Thiago, é muito mais gostoso com essa galera. Valeu. obrigado pela confiança e pelas palavras também. Thiago, sua vez, suas palavras. Queria agradecer muito ao Favera, ao festival e a todo o pessoal, ao Ronei, a Grazi, aos nossos intérpretes de Libras aí, mandar um abraço para a Thay, que mandou ali o comentário, para minha mãe, que deixou o comentário ali antes. E, enfim, esse ambiente, né, da gente trocar uma ideia, se conhecer outros filmes, outras realidades, só o Social de Cinema nos proporcionam, e até, enfim, mesmo esse debate virtual, né, óbvio que a gente gosta muito do presencial, depois com uma cerveja, enfim, mas o virtual também é ótimo para fazer as conexões, e que nem disse a Danube, assim, acho que o cinema, ele é nesse momento de tantos retrocessos, é uma ferramenta importantíssima para muitas denúncias e mostrar outras realidades, outras histórias. Isso é muito o que eu vejo que foi feito aqui com os outros filmes e também com os que eu realizei como documentarista, que é mostrar outras histórias, realidades, para pessoas que talvez não teriam acesso a essas histórias e essas realidades, talvez através desses curtos, esses nossos filmes, longas, enfim, vão repensar muito os seus preconceitos ou de, né, ideias estabelecidas que muitas vezes não são as reais, como é a história de Porongos aí, que a gente foi repetida várias vezes, uma história que não é a que corresponde com o que aconteceu de fato. Então, agradecer muito o festival, a todo mundo que participou aqui hoje, e valeu, até a próxima. Obrigado. Antes de encerrar, eu vou ler mais alguns comentários aqui, né? Teve mais alguns comentários. Deixa eu ver onde que foi que eu parei aqui. Opa, o Ronan é meu irmão também, é uma dessas pessoas que estão envolvidas também, né? Em algumas produções também. Opa, boa noite, estou aqui fazendo janta, um olho na panela e o outro no gaveta. Acho que foi o erro do corretor, né? Ele quis colocar o Favera e... A Manu colocou aqui, vamos lá. A Manu que vai estar amanhã, né? Na nossa live amanhã. A Maria Alice colocou, adorei sua fala, Vitor. Precisamos acreditar que podemos sim fazer cinema, produzir cultura. Parabéns a todos. Ela diz mais embaixo aqui também. A Adriana Gomes colocou, é nóis, Danube, seguimos juntas, minha mana. A Maria Alice colocou também, gratidão, Favera, que oportunidade nos dão. A Adriana colocou, vida longa ao Favera. E a produção do Favera colocou, vem para o Favera presencial em agosto. Gente, então o convite está feito, tá? Eu que de minha parte, vou lembrando então que se vocês quiserem, vocês que estão assistindo a live e quiserem seguir a programação toda do Favera, no www.favera.com.br. No mais, queria agradecer a todos vocês, né? A Grazi, Thiago, Larissa, Danúbia, Vitor, né? Agradecer os meninos da Libras, né? O Antônio e o Marcelo, que tiveram com a gente toda essa live. Agradecer a toda a equipe do Favera, a Rochelle e o Rafael, que são os coordenadores do Favera, a toda a equipe do Favera, do Veracruz, que estão nos bastidores, que estão proporcionando para a gente esse festival online e que vão estar também no presencial, né? Então, a equipe do Veracruz, que são várias pessoas, né? Não vou falar o nome, senão eu vou esquecer de alguém, e aí vão ficar bravos comigo. Então, vai para a equipe toda, que estão aí no apoio aí. Agradecer ao Rafael e à Rochelle pela confiança de ser a cara do Favera nessa live, né? De estar mediando essa live, que é uma oportunidade incrível. Muito obrigado a vocês, estou muito honrado de receber essas pessoas do Brasil inteiro. No mais, continuem seguindo a nossa programação, né? Amanhã tem mais live, né? Com a Manu. Os realizadores goianos vão estar aqui amanhã. A gente vai estar acompanhando. Tem os filmes lá no portal do Favera, tem os links. Então, acompanhem Favera Festival no Instagram e no Facebook, o site do Favera, né? E também o portal Nosso Vera no YouTube, onde está toda a nossa programação, todas as nossas lives vão ficar armazenadas lá, todos os filmes, todos os debates, para quem quiser ver e rever mais vezes, acho que até o final do mês vão estar disponíveis lá. No mais, um abraço a todos, um beijo no coração de todo mundo, continuem resistindo, fazendo cultura, unindo os povos, abrindo os corações e as mentes das pessoas.
Muito obrigado. Até a próxima. Eu volto na Bora. sexta-feira. Bora, Bolsonaro. Tchau para todos. Bora.